Boa noite. Agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui e para conversarmos um pouco. E Carlos me avisou que deverei falar sobre as cartas de Paulo. É um tema que eu gosto muito e que eu tenho trabalhado já há algum tempo. E principalmente os meus estudos acadêmicos são na área da carta aos Hebreus. Hoje o tema é bem amplo, cartas de Paulo envolvem muita coisa. E vamos conversando e vendo o que a gente pode ir dizendo, não é? E depois vou ouvir vocês também. Vamos deixar um espaço para as perguntas, não é isso? Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar da vida e das cartas de Paulo é que Paulo tem consciência de ser um vaso escolhido, não é? Isso está muito presente, tanto é dito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. O capítulo 9 narra a conversão de Paulo às portas de Damasco, não é? E quando Paulo tem aquela experiência com o Cristo ressuscitado, ele se torna cego, entra na cidade e fica à espera. Então, é enviado até ele o Ananias, para que possa ajudá-lo. E é interessante que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando isso tudo é narrado, Jesus diz para Ananias que Paulo é um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos que não são judeus, que na época são chamados de gentios, né? Os judeus dividiam as pessoas em dois grupos. A humanidade era dividida em judeus e todos os outros que não são judeus eram chamados em hebraico, goim, ou então a gente, as outras pessoas, os outros, os gentios, não é? Essa palavra gentios é mais no latim, agentes, aquelas outras nações. Então, lá no capítulo 9, não é? Precisamente no versículo 15, quando Ananias está temeroso de ir até Paulo, porque Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Então, Ananias fica receoso, como é que Jesus vai mandá-lo para o homem que está prendendo todo mundo, não é? Então, e Jesus diz então para Ananias, vai Ananias, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, nessa ordem que é dita lá em Atos dos Apóstolos, aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então, Paulo, embora essa palavra tenha sido dita a Ananias a respeito de Paulo, isso resume a vida de Paulo, e Paulo tinha consciência. A primeira coisa é isso, antes de entrarmos nas cartas. Paulo tinha consciência de que a vida dele, a missão dele é essa, era ser um vaso escolhido, não é? E principalmente, já que os judeus da época de Paulo, os judeus para quem Paulo se pronunciou, não aceitaram aquela mensagem de Jesus, então Paulo ficou mais restrito a levar a mensagem de Jesus àqueles que aceitavam, que foram os não-judeus ou gentios. Aos reis, porque Paulo foi preso e várias vezes foi julgado por reis, não é? O Atos dos Apóstolos menciona situações assim. Reis engloba a autoridade de uma maneira geral, mas também reis, de fato. Agora, a gente poderia se perguntar, já que Paulo tem consciência disso, não é, que é um vaso escolhido, ele me deem licença para ler aqui um versículo, não é?
segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz assim: ora, trazemos esse tesouro em vaso de barro ou de argila, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Então, ele resume os seus feitos, a sua missão, a mensagem do Evangelho, aquilo que ele foi chamado como um tesouro. Mas esse tesouro, ele diz que está sendo carregado em vaso de argila. Então, isso aqui nos remete ao que foi dito lá em Atos dos Apóstolos, que ele é um vaso escolhido, que às vezes algumas Bíblias traduzem por instrumento escolhido. Então a gente precisa saber um pouco de cerâmica da antiguidade para poder entender isso, porque parece tão estranho, não é? Se definir a missão de alguém como um vaso. Então as pessoas iam até a oleria, a casa do oleiro, a oficina do oleiro, e dizia: eu gostaria de um pote de cerâmica, um vaso de cerâmica com essa forma. Então o oleiro pegava a argila, modelava e começava ali a modelar, mas a pessoa que está encomendando diz: não, eu quero assim embaixo, porque para o que eu vou usar eu quero a parte assim da base bem larga, assim, tipo barrigudinho, e depois vai afunilando, não, mas não tanto, suba mais um pouquinho, e iria escolhendo dependendo do propósito para o qual o vaso iria servir. Iria dizendo mais ou menos como gostaria que fosse, para ficar adequado ao uso, ao objetivo que a pessoa que estava encomendando gostaria que ficasse. E é muito interessante essa expressão dita por Jesus a Ananias em relação a Paulo. Significa que Paulo vai ser modelado como argila para ficar adequado a transmitir, a portar, a carregar esse dom, essa mensagem, essa missão que ele tem de anunciar o Evangelho aos gentios. Então supõe que ele vai se modelando ali, não é? Está sendo modelado. E Paulo sente isso, ele tem consciência de ser esse vaso escolhido, quer dizer, adequado por Deus, de acordo com o propósito de Deus, mas ele sabe que carrega um tesouro, e é um vaso que carrega um tesouro, e um vaso de argila é frágil, não é? Não é de ouro, não é de um metal precioso. A preciosidade é a missão, é a mensagem que ele carrega. E então ele diz que isso acontece, o fato de ser de argila é para evitar que as pessoas pensem que esse poder extraordinário venha dele e não de Deus. Então esse tesouro está num vaso de argila, insignificante, não é? Porque senão as pessoas iriam pensar que aquela coisa extraordinária era do próprio homem e não de Deus. Então é bom que o vaso escolhido seja de argila, frágil, quebrável, não de metal, não um vaso Ming, não de um valor extraordinário, mas um simples vaso, como era comum para servir uma dona de casa, para algum propósito, uma pessoa que vai precisar de um vaso de argila para alguma coisa. Então, ele tem consciência do valor da mensagem, do valor do dom e consciência de sua própria fragilidade em levar esse dom, não é? Então, obviamente, ele sabe que esse grande tesouro significa que
aquilo que Deus se propõe a realizar com o ser humano não se restringe a Israel, como ele pensava antes. Não é um tesouro que Israel possa tomar posse e ficar para si, mas é para os outros. Então, a gente pode se perguntar se Paulo, reconhecendo essa universalidade da mensagem de Deus, a universalidade da salvação, a universalidade desse grande dom que Deus está doando através da divulgação da mensagem de Jesus, se isso é algo que é próprio de Paulo ou se antes já alguém poderia ter, de alguma forma, mesmo uma forma embrionária, poderia ter pensado que a salvação não fosse só para Israel, que o Messias não fosse só para Israel. Então, para isso precisamos voltar um pouco na história do povo hebreu. Então, por volta de mais ou menos 587 a.C., o reino de Judá perdeu uma guerra para o império da Babilônia. Então, foi um choque para eles, porque o profeta Jeremias tinha avisado que não era para eles enfrentarem o império babilônico, que eles não iriam conseguir, muita gente seria morta, o povo ia sofrer as consequências dessa guerra. A Babilônia se aproximava. A sugestão do profeta Jeremias é que se fizesse uma aliança para evitar a morte de muitas pessoas se tornarem vítimas. Mas a liderança dos sacerdotes convenceu o rei a enfrentar o império babilônico e declarar guerra, porque Deus teria a obrigação de ajudá-los a vencer a guerra, porque eles tinham um templo dentro da cidade. Deus não iria permitir que um império pagão destruísse a casa de Deus. Então, para manter de pé o seu próprio templo, Deus teria que manter de pé a cidade que continha o templo. Então, Jerusalém seria inabalável. Veio o império da Babilônia e destruiu o templo. Então, eles tiveram uma crise de fé. Além de ser levados para o exílio, eles tiveram uma crise de fé. Como que Deus deixa destruir o seu próprio templo? Então, para isso, nós temos que também ter um pouco de informação sobre a mentalidade da época. Israel era monoteísta, mas monoteísta entre aspas, porque eles adoravam somente o Deus dos patriarcas, mas isso não quer dizer que eles não pensassem que os outros povos teriam deuses, mas eles só poderiam adorar aquele Deus e não os outros. Não é? Então, se pensava na época que quando os povos entravam em guerra, os deuses daqueles povos entravam em guerra. E o Deus que perdesse a guerra, o povo perdia a guerra. Então, as guerras, todas as guerras eram guerra santa, e os deuses guerreavam, eles acreditavam nisso. Se o templo de Jerusalém foi destruído, é porque o Deus de Israel perdeu a guerra para os deuses da Babilônia, chefiado por Marduk, o deus principal. Então, a guerra santa objetivava, cada exército tinha por objetivo destruir o templo principal. No caso de Israel só tinha um, era fácil, mas destruir o templo principal do povo inimigo. Porque ao destruir o templo do adversário, eles provavam que os deuses deles estavam ganhando, que o Deus do adversário não tinha poder contra os deuses vencedores, e desestruturava o povo. Ainda hoje, quando se tem uma guerra religiosa, se trata de destruir o templo do adversário. Então, não é a troco de nada que se destruiu Torres Gêmeas, se tentou destruir Pentágono e Casa Branca.
porque os do Oriente viam esses lugares como templo do adversário. E se eu destruir o templo do adversário, eu desestruturo o adversário, porque ele perde a fé na sua divindade, e não adianta lutar se a divindade não tem condições nem de defender sua própria casa, não vai defender pessoas. Então, se você vê o filme Troia, o Aquiles chega até a praia e todos ficam indecisos. O Aquiles pega a espada e corta a cabeça da estátua de Apolo. Todos esperam um desastre, que Apolo jogue fogo do céu em cima de Aquiles. E não acontece nada. Quando não acontece nada, os soldados, vamos lá, corajosos. Apolo não defendeu a sua própria estátua, não vai defender seu templo, não vai defender nada, nós estamos por cima e aí invadem a cidade, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Houve uma crise de fé no exílio, quando o povo de Israel perdeu essa guerra para a Babilônia. Além do mais, a forma como a Babilônia fazia dominação estrangeira exilava as classes que poderiam provocar uma revolução. Eles tiravam do país perdedor e levavam para a Babilônia a nobreza, os intelectuais, os sacerdotes, os profetas, os ferreiros. Por quê? Porque enquanto tiver alguém da nobreza, pode ter uma revolução para colocar um nobre no poder. Enquanto tiver os intelectuais, vão estar influenciando as consciências para fazer uma revolução. Enquanto tiver profetas e sacerdotes, vão estar dizendo, Deus diz que é para a gente fazer a revolução. E os ferreiros, artesãos do metal, porque fabricam espadas e escudos. Sem artesão do metal, num país não tem como ter armas. E quando chegaram na Babilônia, se encontraram ali com diversos povos também conquistados pela Babilônia, com idiomas diferentes. É aí a Torre de Babel. A Torre de Babel não é coisa do passado. A Torre de Babel é uma experiência em quem chega no estrangeiro, num lugar que todo mundo que está ao redor, está cada um falando um idioma diferente. Isso é Torre de Babel. Então, a Babilônia quis tomar o lugar de Deus. Ela quis provar para cada um daqueles povos conquistados que seus deuses eram maior do que aqueles povos. Então, essa crise de fé que os judeus tiveram no exílio foi: nosso Deus perdeu a guerra. E a outra crise de fé é: aqui na Babilônia tem mitos da criação que dizem que os deuses da Babilônia criaram o mundo. E os judeus nunca tinham pensado nisso, nunca tinham se perguntado quem criou o mundo. Eles lidavam com Deus que era pastor, que tinha que proteger o rebanho, proteger a lavoura, proteger dos inimigos, proteger o rei, proteger a cidade, da chuva. Não tinham tempo para ficar pensando em quem criou o mundo. Então eles entraram numa crise de fé, mas profetas recuperaram essa fé, mostrando que se eles estavam no exílio não era porque Deus havia perdido a guerra para os deuses da Babilônia. É que os deuses da Babilônia sequer existiam e que o Deus de Israel estava dando a eles uma experiência para que eles falassem do Deus de Israel para aquelas nações. Que bom que todas aquelas nações estão ali diante deles e eles podem implantar o monoteísmo no grande império da Babilônia. Então nasceu um universalismo da fé. Mas, ao mesmo tempo, tinha aqueles que eram nacionalistas, enquanto teve esses que se abriram para dizer, então agora a gente fala dos nossos deuses, para esse povo todo estrangeiro. Teve os que disseram, não, nós não falamos dele. Nesses aí são inimigos de Deus. Eles não são dos nossos. E se criou uma corrente nacionalista, que a única coisa que pretendia era que Deus castigasse a Babilônia pelo que tinha feito, levasse-os de volta para a terra de Israel, para eles reconstruir o povo, e não se misturaram com nenhum estrangeiro. Proibiram casamentos com estrangeiras. Quem tivesse casado com estrangeiro deveria deixar
a mulher estrangeira, e os filhos nascidos de mulheres estrangeiras deveriam ser rejeitados, não deveriam ser assumidos, e houve então duas correntes dentro do judaísmo nessa época. Uma que dizia, vamos aos estrangeiros, Deus é criador, Deus é o Deus de todo. Não foram os deuses da Babilônia que criaram o mundo, foi o Deus de Israel. Se ele criou todas as nações, é porque ele ama todas as nações e todos os povos, porque senão não teria criado. Israel, para que serve Israel? Para ser uma luz para as nações, né? E vem aí o profeta Isaías, para ser uma luz para as nações, para implantar o monoteísmo no meio das nações. E a outra corrente, não, nós odiamos o estrangeiro, vamos voltar para a nossa terra e edificar. Então, esses que ficaram com o nacionalismo acabaram voltando no império seguinte, no Império Persa, eles voltaram para Israel, tiveram permissão de voltar para a sua terra. Mas aqueles que tinham a consciência mais universalista não voltaram, permaneceram no estrangeiro. E aí, esses que permaneceram no estrangeiro, que já nasceram fora de Israel, eles tinham uma mentalidade mais aberta para os estrangeiros. E os que voltaram para Israel tinham uma mentalidade mais fechada com os estrangeiros. Então, esses que ficaram no estrangeiro, eles resolveram fazer sinagogas no estrangeiro. O que era sinagoga? Um lugar como este aqui, uma sala de estudo. As pessoas se reuniam, se falavam sobre Deus, se explicavam um ponto sobre Deus e as pessoas aprendiam. Então, cada cidade grande se montou uma sinagoga e se convidava os vizinhos não israelitas para vir para a sinagoga para ouvir falar do Deus de Israel. E como era uma fé muito ética, que falava do amor ao próximo, do cuidado com o outro, de uma vida moralmente correta, então os estrangeiros achavam aquela religião maravilhosa. Só que tinha um problema. Exigiu a circuncisão dos homens. Isso era um empecilho. Então, muitos gentios vinham, mas eles não conseguiam aderir. Por quê? Porque era exigido demais. Bom, então o tempo vai passando, chegamos ao tempo de Paulo. Paulo convertido. Quando ele realmente assimila o que é a missão dele, ele diz, é preciso... Paulo nasceu no estrangeiro, em Tarso. Né? Então, o que ele diz? É preciso que os judeus do estrangeiro, já que os da terra de Israel não querem saber de Jesus, é preciso que esses judeus da diáspora, esses judeus que estão presentes nessas nações, eles escutem falar de Jesus. Então, eu vou nas sinagogas, nas grandes sinagogas das grandes metrópoles do Império Romano, já estava meio caminho andado, né? Então, eu chego lá e falo de Jesus na sinagoga. Detalhe, ele era fariseu. O fariseu era um intelectual, um especialista, um doutor da lei. Então, ele chegava numa sinagoga, se apresentava, a sinagoga se reunia em dia de sábado, se apresentava e, obviamente, dava uma palavra a ele, né? Dava um microfone para o Paulo. E aí, o Paulo, quando lia uma parte da Escritura, ia explicar e dizer, isso aqui fala de Jesus. Quando ele dizia isso, aí os judeus se irritavam. Mas os estrangeiros, os gentios que estavam na sinagoga ouvindo, diziam, gostei. Tem sentido. E aí os responsáveis pela sinagoga diziam, fora daqui, né? Saia já do meu centro espírita. Você está falando uma coisa que nós não concordamos. Botava Paulo para fora e Paulo ia lá fora e os estrangeiros diziam, mas nós gostamos, vamos lá na nossa casa para explicar esse negócio direito. E aí Paulo ia na casa daquelas pessoas e ia explicando sobre Jesus, não é? E dizia, não é preciso circuncidar, gente. Não é preciso ser primeiro judeu para seguir Jesus, não é necessário. E o que tem mais? Além de Paulo, tinha coisa que facilitava. Você vê que ele foi bem preparado. Era igual quando diz, farro jarro assim, eu quero assim. Porque Paulo nasceu no estrangeiro,
sabia tudo da cultura grega, sabia a arte da retórica, né? E era cidadão romano, tinha direito de cidadania. Então, às vezes a gente pode perguntar, gente, por que Pedro não evangelizou tanto, não andou tanto? Mas Pedro é um pescador da Galileia, ele não tem título de cidadania romana. Ele vai ficar circulando por aí com a permissão de quem? Com o visto de quem? Quem vai dar o visto para ele? Ele teria que explicar à autoridade romana o que ele está fazendo viajando tanto, já que ele não é comerciante, ele não é de caravana, ele não é cidadão romano, para estar viajando tanto. Ele pode fazer uma viagem uma vez ou outra, mas ele não pode estar circulando pelas grandes metrópoles do Império Romano. Quem pode fazer isso sem explicações? Paulo. Cidadão romano. Certo? A cidadania romana facilitou. A outra coisa ele chegava e ele sabe, se fosse preciso falar com o judeu, ele falava em hebraico, ele tinha o conhecimento da escritura, ele sabia entender, tinha as técnicas de compreender a escritura que ele aprendeu no estudo do farisaísmo, tinha as técnicas para atualização, para a hermenêutica, para a interpretação da escritura, era imbatível, não é? Além do mais, nós temos uma coisa muito interessante, é que ele começou a ir de metrópole em metrópole, e eu vou dizer para vocês, porque tem gente dentro da Igreja Católica que já me perguntou por que Paulo era tão assim esnobre que só ia nas grandes metrópoles. E aí eu quero dizer para vocês que ele não era esnobre, é porque havia estradas romanas entre as grandes metrópoles e Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Então, a capital do império era interligada por estradas que ainda hoje existem. Estradas bem construídas e estradas vigiadas, que tinha policiamento, de tanto em tantos quilômetros tinha a guarita com o exército romano guardando. Então circulava, qual é o meio de comunicação da época do Império Romano? Estradas. Estradas faziam a comunicação. Certo? E quando uma estrada chegava o mar, a estrada ia até o porto. Pegava-se um navio, atravessava para o outro lado, do outro lado estava a continuação. Estava lá a estrada que levava a Roma. Não é? Então, isso é entre as grandes metrópoles e Roma, mas entre as metrópoles e as aldeias não tinha isso. Além do mais, nas metrópoles se falava o grego, normalmente o grego. Nos interiores se falava a língua original, como Paulo ia se comunicar naqueles milhares de dialetos dentro do Império Romano. Então ele chegava, era fácil chegar à metrópole, tem uma sinagoga, ele sabia por onde começar, começa-se na sinagoga, é expulso e continua do outro jeito, não é? Mas sabia por onde começar, sabia que sinagogas e que cidades tinham sinagoga, porque ele era um fariseu, sabia em que cidades tinham sinagoga, certo? E quando não tinha sinagoga, sabia-se o lugar de reunião. Quando não tinha a construção da sinagoga, era na beira do rio. Quem chegou em Filipos foi direto para a beira do rio, encontrou lá quem ele queria. Então, e essa mobilidade do cidadão romano com direito de viajar para onde quisesse, se mover para onde quisesse, conhecimento do idioma, facilidade das estradas. Então, isso aí fez com que Paulo chegasse em várias metrópoles, né, do Império Romano, nas principais cidades do Império Romano. Agora, veja só, o que era um problema facilitou a nossa vida. Porque como foi então que as cartas surgiram, já que o título é as cartas de Paulo, não posso, né? Tem até que esquecer os papeizinhos, porque eu esqueci esse papeizinho aqui porque o tempo está adiantando, não vou mais nem olhar. Então, por que cartas? Ele chegava na cidade, evangelizava, tinha esse conflito com os judeus, evangelizava, ia nas casas, evangelizava, mas aí ele não podia ficar muito tempo. Por quê? Porque se armava uma confusão para expulsá-lo da cidade, ou para prendê-lo, e ele, como ele não queria ser preso, ou não deixava ele ser preso, ele fugia, nem que tivesse que descer o muro dentro de um cesto, né? Mas aí armava uma coisa para que ele não pudesse continuar evangelizando, então ele tinha que sair daquela cidade. Saía, o trabalho não estava terminado.
ele ia para outro lugar e ficava preocupado com o que estava acontecendo lá por onde ele tinha passado. Será que esse pessoal sabe mesmo o que é a mensagem de Jesus, sabe o que é a vida cristã, tem uma mentalidade cristã, tem uma consciência cristã ou não? Então, o fato de ser perseguido o fazia ir embora antes de terminar o trabalho. Só que Paulo tinha colaboradores. Aí ele dizia, vou saber notícia, vou escrever uma carta e você leva Timóteo, você leva Silvano, né? Você leva essa carta aqui, fulano. E vai lá, lê a carta foi escrita para ser lida assim, chegava lá e lia a carta, né? E convivia por uns dias, os dali mandavam uma carta de volta para Paulo, ou mandavam as notícias. Mas às vezes, antes que Paulo mandasse alguém saber se tudo ia bem, algum fofoqueiro já ia até Paulo para dizer o que estava acontecendo. Foi assim na primeira carta aos Coríntios. O que move Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios é um fofoqueiro que entrou para a história chamado Cloé, que nós não sabemos quem é essa distinta criatura, mas o certo é que começou a acontecer alguns problemas na comunidade de Corinto, e o Cloé disse, fulano, corre lá onde está Paulo, procura ver, ele saiu para ir na direção tal, vai dizer para ele o que está acontecendo aqui. Então, Paulo escreve a primeira carta a Cloé e diz, eu soube uma notícia pela família de Cloé. Eu diria, ainda entregou o coitado do Cloé. Eu soube uma notícia pela família de Cloé e o negócio não está certo não, o que vocês estão fazendo, não é? Então, às vezes Paulo escrevia carta para responder uma carta que veio. Então, a correspondência entre Paulo e a comunidade de Corinto foi intensa. Nós só temos 2 cartas, mas ele menciona uma carta que ele já tinha enviado antes dessa que nós temos aqui. Ele diz, na carta que eu enviei para vocês, você diz, qual? Se eu estou lendo a primeira carta aos Coríntios, cadê? Não temos, se perdeu, né? Então essa aqui foi copiada e recopiada, essa primeira se perdeu. E ele escreveu cartas para responder na primeira carta aos Coríntios, assim, a respeito do que vocês me perguntaram, está aqui as respostas. Eles mandaram uma carta com perguntas, né, para ele poder responder. E tem uma carta que ele menciona, eu escrevi para vocês uma carta entre lágrimas. Porque quando a família de Cloé mandou as notícias, Paulo viu que o negócio estava errado demais. O negócio estava tão bagunçado. Para vocês terem uma ideia, Corinto era mal afamada, porque a libertinagem sexual era demasiada, que escandalizava os romanos. Imagina, escandalizava os romanos. Platão, quando queria falar de uma jovem garota de programa, ele dizia, é uma garota coríntia. Garota coríntia era sinônimo, né? Então, lá se era muito liberal. E aí aceitaram Jesus Cristo e continuaram liberal, né? E aí, quando Paulo disse que era para mudar de vida, eles perguntaram se era para mudar de roupa. E que roupa eu visto? Eu deixo meu cabelo crescer, eu deixo meu cabelo grande. Eu cubro minha cabeça ou não cubro minha cabeça? Eu uso a roupa igual ao judeu ou não uso a roupa igual ao judeu? Eita confusão, né? E aí Paulo soube que havia incesto, um relacionamento incestuoso dentro da comunidade, escreveu, mas nem entre os pagãos se viu tal coisa, e vocês agem com a maior naturalidade com o fato. Então, o certo é que Paulo mandou uma carta que se perdeu, e aí os coríntios não gostaram da exortação e disseram, quem é ele para mandar na gente aqui? E aí fizeram um rompimento, houve um rompimento entre Paulo e os coríntios. E aí ele disse que escreveu uma carta entre lágrimas. Sofreu pra caramba com essa dificuldade de relacionamento com os coríntios. Chorou, sofreu demais. E aí escreveu uma carta entre lágrimas, tentando reatar. Mas tudo que Paulo fazia era mal interpretado. Tinha uns grupismos dentro da comunidade. Uns diziam, o bom mesmo é Apolo. Outro dizia, o bom mesmo é Kefas, que é Pedro. Outro dizia, não, é Paulo. Não, que Paulo que nada. Então tinha partidos. Tinha as panelinhas, tinha confusão, tinha libertinagem, tinha de tudo. Rivalidade, inveja, tudo. Ele cita tudo nessas cartas. Não é? Então ele queria conduzi-los numa mentalidade cristã, e eles não estavam aceitando. Por resto, Paulo disse, olha, eu vou visitar vocês, eu vou, não é? Só que
a confusão estava tão grande, assim, tudo que Paulo escrevia era mal interpretado, que Paulo passou bem pertinho e não foi. Aí eles mandaram dizer, Paulo, quer dizer que por carta ele é um homem feroz, mas pessoalmente ele não vem aqui, ele não é de coragem para vir falar com a gente. Já pensou? Ele disse, eu vou evitar a confusão, então não vou lá porque o clima está tenso. Pois entenderam isso como covardia. Ele só é corajoso de longe, mas aqui mesmo ele não vem. Então, a confusão era grande. Mas, de resto, que, por fim, eles conseguiram reatar. Eu estou citando essas cartas aos coríntios, né? Que a gente tem que tomar cuidado, não dizer que é aos corintianos. No Brasil, não pode dizer que é... Em todos os outros países, Paulo escreveu aos corintianos. Mas aqui não pode, tem que ser aos coríntios, que é difícil de pronunciar. Mas temos motivo para não dizer aos corintianos. Então, porque foi um relacionamento tenso, mas finalmente tudo se organizou, tudo se ajeitou e tudo ficou bom. Para ver como as cartas... Então, as cartas foram escritas porque o trabalho não foi terminado pessoalmente. E as cartas foram escritas também porque havia colaboradores que levavam, que liam, que explicavam, que davam notícia, que trazia cartas e também sua compreensão pessoal de como estava a comunidade. Então, ele não trabalhou só. Por isso, também, ele, quando escreve as cartas, ele não se coloca como o único autor. Ele diz Paulo, Timóteo, Silvano, a igreja que está em tal lugar. Então, basicamente, era isso, é um resumo breve, que as cartas de Paulo são 68 horas aulas. Então, a minha matéria são 68 horas aulas, né? Mas o que a gente podia resumir é isso, o motivo das cartas, né? As cartas são essas. E deixo para vocês, para que haja um diálogo, também vocês perguntarem alguma coisa, ou sobre as cartas, ou qualquer outra coisa que seja possível, vocês gostassem, se vocês quiserem, né, perguntar para a gente poder dialogar, né? Se não tiver pergunta, eu agradeço muito, porque tem algumas perguntas que são muito difíceis para responder. Não, mas que coisa boa. Salva pelo gongo. Não sei se era bem, quando sugeriram as cartas de Paulo, se era bem mais ou menos isso, não é? Porque vocês têm obras próprias do Espiritismo, que tem Paulo Estevam, que inclusive eu li, que explica os bastidores, não é? Desses acontecimentos. Então, essas literaturas espíritas não são concorrentes do que está na escritura, não é? Tem outros objetivos. O Haroldo diz que ali são os bastidores, aqui é o filme, ali é o making of, né? Então, também eu não estou com essas informações que tiro diretamente das cartas, concorrendo com alguma coisa de literatura que vocês possam ter. São outras informações, é olhar sobre outros aspectos, são outro tipo de informação também. Né? Bom, então tá certo. Ninguém tem, né? Tá ótimo. Então tá. Eu gostaria só de dizer o seguinte, é que as pessoas ainda não conhecem a Ivani, teve um pequeno, uma forma de informação, mas a irmã ainda é freira. Ela não está de hábito, mas ela é freira. Eu quero dizer que eu tenho o hábito para momentos solenes. E o que acontece? Está se iniciando, no Brasil principalmente, um diálogo interreligioso. Porque as pessoas pensam naquela história, não, Deus é meu, Deus é outro, Deus é esse. Então, algumas pessoas já no Brasil estão dizendo, se nós observarmos aqui em Campo Grande, isso não é publicidade, viu? Não é publicidade. Mas aqui em Campo Grande, em março, vai fazer 12 anos que o Espaço Chico Xavier recebe várias igrejas católicas, igrejas evangélicas, a primeira igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, várias denominações religiosas, e todas essas denominações religiosas se confraternizam muito bem lá. Afinal de contas, somos todos irmãos. Então, provavelmente muitas pessoas não sabem que já está há algum tempo tendo um diálogo interreligioso entre o Espiritismo,
catolicismo e as igrejas reformadas. No caso do Espiritismo, nós temos Haroldo Dutra Dias. No caso do catolicismo, a nível de Brasil, é a irmã Aida, da cidade de Fortaleza, professora da Faculdade Católica de Fortaleza, como já foi dito, um doutorado em carta de Paulo aos Hebreus. E é um diálogo num nível que extrapola essas questões que a minha religião é a melhor, a outra é melhor. Então fica nessas questões. Então, quem já ouviu os podcasts 19 ou 20 do Pode Ser, somamos 2 a 4 horas de diálogos entre Haroldo, a irmã Ila e o pastor Enéas. Então, há uma mentalidade nova surgindo no Brasil. Então, é evidente que muitos espíritas ainda não imaginam que possa ser isso. Uma freira, primeira vez em Mato Grosso do Sul, num centro espírita, né? Isso pode causar, assim, um certo mal-estar, entre aspas, para aquelas pessoas que estão muito restritas à não fraternidade, ao exclusivismo. E isso não vai ser um privilégio de católicos, nem de espíritas, nem de igrejas reformadas, isso é da pessoa. Então, eu ainda estava falando hoje à tarde com o Paulo, eu estava dizendo assim, olha, tem pessoas que, quando viajavam a cavalo, Paulo viajava a pé. Depois a evolução prossegue. Alguns já chegaram no smartphone. Eu, por exemplo, meu telefone está aqui, o meu é daquele, não é de passar entendeu? Mas a evolução está ali. Ou a gente acompanha a evolução, ou nós crescemos espiritualmente, ou nós permanecemos nos nossos feudos. Então, a Maria, quando eu soube que ela poderia vir para Campo Grande, para mim foi uma honra, uma alegria, porque é o Haroldo que representa um marco, um ícone do Espiritismo no Brasil, tem um diálogo interreligioso altamente louvável, que é a mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, ontem lá no Jesus de Nazaré foi uma festa. Hoje pela manhã a gente era só um café da manhã de algumas pessoas lá com a Jônia, e de repente transformou-se numa palestra que vai mexer com muita gente, que nós vamos colocar no YouTube, porque ela mostrou-nos aspectos do comportamento, das normativas do catolicismo que os católicos muitos não sabem, nós espíritas ainda muito menos. Então, há de se ter o tempo para conhecer, refletir, estudar e aprender. Eu, desde o momento que encontrei a irmã Aida, estou aprendendo muito. E quando a gente aprende, eu gosto de viajar, eu viajava não só no Brasil, fora do Brasil, em busca de conhecimento. Quando eu soube da possibilidade da irmã Aida estar aqui entre nós, eu falei, mas ela tem que dar uma palhinha dos conhecimentos dela para nós, do que ela sabe. E as pessoas que têm escutado até agora, que eu disse aí presente, podem atestar aqui. Então, eu estou fazendo, desculpa o quadro, como era perguntas, eu queria fazer perguntas, então a pessoa pensa assim, mas que veio hoje lá, né? Vou chamar o Maria Modesto Trau. Irmã Aida, a senhora já leu algum livro espírita? Estou sabendo que já leu. Aliás, foi até aqui. Agora que eu estou lembrando. Sobre o escritor Paulo Estevam. Aí ela fez uma dissertação falando sobre o autor Emmanuel, o autor André Luiz e o autor Humberto de Campos, que eu nunca tinha escutado. Aí ela começa a me falar sobre coisas espíritas que está aí para todos nós. Eu escuto muito podcast. Pode saber, eu sei que tem também, que é do Geraldinho, mas eu não tenho assistido o Pode Saber. Quando ela começa a me falar do Pode Saber, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender espiritismo com uma freira.
O exagero. Esse diálogo é fundamental. Por isso. Esses dias eu estava ouvindo um curso dela sobre Targum. E daí um dos participantes do curso lá em Fortaleza, que ela disponibiliza o áudio para a gente ouvir. E daí alguém perguntou, fez um comentário falando assim, não, mas os espíritas acham que tem que viver de novo para sofrer. Aí ela ponta a rede dele, não é bem assim. Eles entendem que é para ter experiências. A gente não pode julgar, a gente precisa entender o que eles pensam para não sair falando coisas erradas. Então, essa proximidade dela permite com que o esclarecimento atinja, como você está falando, não apenas os católicos, mas até mesmo os próprios espíritas. Porque não é um diálogo interreligioso para chegar aqui e fazer proselitismo. Não, é aquele diálogo interreligioso amoroso, de quem se aproxima como irmão por Jesus. Mas eu não tenho a menor dúvida. Nós começamos a amar a irmã Aila desde antes de conhecê-la pessoalmente, pelo que a gente escutava nas gravações, por tudo que a gente alguém estava falando. Então, o que eu gostaria de dizer é que a irmã Aila está na casa dela. Aqui é o José. Eu me sinto muito à vontade. Padres jesuítas são muito importantes na minha vida, não é? Como párocos, são meus instrutores, foram meus professores, como vocês viram aí um pedacinho do currículo, né, que pegaram na internet. Eu sou apenas para vocês, eu sou a irmã Aila. Não é? Esses títulos acadêmicos só valem para a universidade, para poder assinar a carteira da gente. Mas só, não é? Então, mas eu estudei com os jesuítas, né? A graduação em teologia, mestrado, doutorado. Eu fui para a Espanha, estudei com os especialistas um ano, mas os meus títulos acadêmicos são aqui do Brasil e estão com os padres jesuítas, não é? Então, fico muito feliz em vir a uma casa que leva esse nome, não é? De José de Anchieta. E eu me sinto muito à vontade, não estou me sentindo ótima aqui, maravilhosa. Né? Não é o fato de vocês não terem perguntas, como no outro centro e tudo, que quer dizer que eu me sinto, de alguma forma, parece que tem alguém que tem pergunta. Não é possível, já está quase terminando o horário, já estava me sentindo também. Diga. Como que foi o início desse encontro entre o Haroldo, a senhora e o pastor? Como que vocês formaram esse trio tão interessante, com objetivos tão comuns? Bom, às vezes as pessoas acham que o diálogo interreligioso que eu pratico começou com eles. Não. Hoje até me perguntaram quando começou. Eu digo, não sei, eu não me lembro. Sempre fui assim. Sempre me dei muito bem com pessoas de todas as religiões. Sempre frequentei, tentei entender, sempre gostei de ler para saber por que os outros pensam, por que eles pensam diferente de mim. Então eu não lido com o espiritismo e nunca ter lido obras espíritas. Eu preciso entender o que é, quem são as pessoas, o que é importante para elas e tudo mais. Assim são com todas as religiões, né? Então a primeira coisa é isso, não começou com Haroldo e Enéas, que é coisa, né? Nos encontramos em Belo Horizonte por causa dos estudos. Né? O nosso encontro, que desde a primeira vez que eu me lembro, foi por causa dos estudos. Inclusive, até conto nessa coisa que é o Pode Ser, né? O podcast lá sobre a Carta aos Hebreus, que acho que vocês poderão ter acesso aí, o pessoal explica como vocês terem acesso, é muito fácil. Então, eu explico isso com detalhe, leva mais de 1 hora, né, para a gente conversar sobre como começou a amizade com o Haroldo, mas tem a ver com os estudos. Eu estava
pesquisando para o doutorado, já tinha feito um mestrado sobre a Carta aos Hebreus, pesquisando o judaísmo para completar os meus conhecimentos sobre a Carta aos Hebreus. Eu conheci o pastor Enéas porque ele lida com os livros, ele tem uma livraria e ele lê aqueles livros, e se a gente quer saber que livros ler, pergunte ao Enéas, porque ele indica, e se ele indicar é uma boa literatura. Podia ser da outra água, obrigada. Então o Enéas veio primeiro, por causa da pesquisa, tem que comprar a lista, pesquisar e tal. E o Enéas já conhecia também o Haroldo, né? Mas aí eu preparando para ir para a Espanha, tive um professor de espanhol para ajudar a melhorar o conhecimento da língua. Obrigada. E aí, então, esse meu professor era espírita, me fez conhecer o Luiz Sérgio, que era responsável pela mocidade do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, e o Luiz Sérgio ficou empolgado com a minha pesquisa e quis que eu ensinasse a Carta aos Hebreus para os jovens da mocidade. E aí eu fui ensinar a Carta aos Hebreus para os jovens da mocidade, e aí eu aprendia com eles, eu fazia perguntas, que eu pergunto muito, Carlos pode dizer que eu pergunto o tempo todo. Por que vocês falam isso? Por que vocês dizem isso? O que significa isso? Né? Então, eles me explicaram muitas coisas, foi uma troca, né? Eu disse, eu explico a Carta aos Hebreus para vocês explicam essas coisas estranhas que vocês falam. Então, foi aí que passavam os livros para ler, né? A bibliografia e tal, e a gente, era uma amizade, sempre foi uma amizade muito forte. E a partir daí eu conheci o Haroldo, que o Haroldo não estava em Belo Horizonte, estava em Mantena, né? E eles favoreceram o meu encontro com o Haroldo, e a gente se tornou íntimo. Hoje, eu, o Enéas e o Haroldo, nós somos amigos confidentes, de falar os problemas, de falar os segredos, não é só questão de estudo, nós nos amamos, né? Nós nos amamos muito, somos muito unidos. Quando a gente está em Belo Horizonte, fica grudado, né? É difícil nos desgrudar, nós temos muita coisa para conversar, e à distância nós nos mantemos, sempre telefonamos uns para os outros, e contamos nossas coisas, e dizemos o que estamos estudando e tudo. E é isso. O Haroldo e o Enéas começou com a questão dos estudos, mas extrapolou, ficou um afeto muito grande, né? Assim também como o pessoal do Luiz Sérgio Marota, lá em Belo Horizonte. Não era questão de explicar a Carta aos Hebreus para os jovens, é que nós acabamos nos amando, né? Uma amizade muito forte, muito sincera. Tem a nossa comunidade lá, as irmãs, lá em Belo Horizonte, mas eu sempre escapo, durmo uma noite lá na casa do Luiz Sérgio, porque a gente vai conversar até altas horas, não dá mais para voltar para casa, porque fica estranho uma freira chegar de madrugada em casa. Então eu já durmo um pouquinho, o que resta da noite, na casa do Luiz, né? Pra gente ir outra vez na casa do Haroldo, para a gente poder manter o assunto em dia. Mas é basicamente isso, né? Começou assim, mas foi muito mais profundo, né? Professora, sim. Eu não quero fazer pergunta nenhuma. Permite, eu vou levantar. O pessoal que me conhece, se quiser mexer, sabe que eu consigo ficar sentado e quieto. Então é muito complicado para mim ficar sentado e quieto. Mas a gente dentro da doutrina espírita, eu não tenho dúvida de que com o seu capital de conhecimento já deve ter se alimentado nessa fonte. A gente tem uma percepção muito forte de que, na Igreja Católica também, de que não há equívoco da parte da divindade. Deus não comete erro. Não existe essa possibilidade quando nós falamos de Deus. Tá certo. E eu, nesse momento, sim, serei ousado a ponto de dizer que criaturas como a senhora, como o Haroldo, como o pastor Enéas, participaram de um colegiado muito refinado, na antessala da encarnação, como nós assim dizemos na doutrina espírita, e aceitaram de maneira muito amorosa e dócil a missão de transitar pelas diferenças do planeta Terra. Assim como Paulo ele teve
a virilidade cristã, o ímpio, ele foi e se apresenta como uma quilha realmente que direcionou, naquele contexto, porque esse espírito ainda transita, uma palavra suave, ainda que incompreendida. Eu vejo vocês três, eu pequenino que sou, a matéria está grande, está obesa, um pouquinho, espiritualmente ainda muito recolhido, vejo vocês como luzes que se ajeitaram amorosamente para nos trazer ensinamentos. Existe um uniforme da Igreja Católica, material designado como hábito, mas existe um uniforme espiritual, que é o hábito que nós espíritos demonstramos perante os nossos confrades, na jornada que empreendemos. Existe a materialidade no enfoque que desperta muito a nossa curiosidade, e esse é o ponto que eu queria chegar, em tentar abstrair e definir em que ponto isso tudo começou. Em que ponto Aila, Haroldo e Enéas se encontraram. Eles se encontraram no plano espiritual, gente. Eles aceitaram essa nobre missão. É uma missão nobre. Não aquela missão do vaso de brilha, mas do vaso de argila, se me permite dizer assim. Claro, obviamente. Vulnerável, porque nós ainda somos muito frágeis na nossa existência. E a fragilidade nos leva a esse recolhimento tranquilo, respeitoso, sadio daquele que quer aprender com Cristo. Por isso eu, que não quero perguntar nada, porque não sei o que perguntar, só tenho que te dizer que eu sim estou me sentindo muito bem à sua frente. Muito obrigada, eu me sinto bem. Contemplado na minha necessidade à medida que você vibrou humildemente em que teste todos os títulos que já arrasta nessa encarnação. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, e o que eu posso dizer, eu ia dizer, carrega um tesouro em vaso de argila, mas você já disse. Então deixa eu ver se me vem outra coisa para dizer. Eu tenho consciência de que a raça humana caminha para não haver distinções entre religiões. As distinções na maneira de compreender Deus é necessário para este mundo que nós estamos vivendo. Mas, como a Escritura atesta, entraremos numa outra realidade regenerada, em que o Apocalipse, de maneira simbólica, diz: não há templos, não é? O sol não é como ele é agora, todos são edificados pelo Cordeiro, a árvore da vida é para todos. Então, são termos simbólicos que quer dizer, por enquanto, é necessário para nós estamos numa jornada, Carta aos Hebreus deixa bem claro que a humanidade está numa jornada, e nós estamos numa jornada individualmente e como conjunto humanidade, né? Então a humanidade ela vai se mostrando diferente, até mesmo na religião. Há algum tempo atrás, esse tempo dos hebreus, como é que se fazia uma reunião para agradar a Deus? Matando ovelhas, né? Matando cordeiros, sangue escorrendo, queimando cordeiro. Então a humanidade, até mesmo na forma de se relacionar com Deus, ela vai passando por etapas e vai evoluindo, compreendendo Deus, não o Deus da guerra, mas o Deus que é amor, que é Pai de todos, etc. Então, como isso é uma coisa que nós vamos viver no futuro, por que não começar agora? É a questão dos espertos. Se eu vou ter que fazer isso, é melhor ir treinando, né? Não? Eu acho que é basicamente, eu tenho consciência de que, primeiro, eu tenho um chamado, não sei direito qual, mas me deixo conduzir, né? Mergulhei aí no rio, vou com a correnteza, me deixo conduzir, consciência das minhas limitações, né? Que isso é muito importante, não teria motivos para saber porquê dessa escolha,
Mas eu acho que isso não é importante compreender, o importante é se colocar à disposição, deixar que Deus faça através da gente, e com esse objetivo mesmo que Paulo disse, para que ele seja honrado, vendo vossas boas obras, o Pai do céu é que é glorificado, não nós, né? Servos inúteis, não fazemos mais do que a nossa obrigação, e se alguma coisa boa fazemos, para a glória de Deus, né? Obviamente, que é Ele que está por trás de tudo isso, Ele que quer tudo isso, a gente apenas serve, a gente faz aquilo que manda, não é? Então, quem cumpre o mandato não tem motivo para se vangloriar de ter cumprido a ordem, era obrigação, não é? Então, digo isso não por uma questão de humildade, mas porque é verdade mesmo, é isso mesmo, né? É uma questão que essa é a verdade. Certo? Então me sinto bem nessa casa, não me sinto constrangida na presença de vocês de forma alguma, me sinto muito acolhida, não é? E quero só agradecer, chegou, graças a Deus, a hora de sair daqui. Então, muito obrigada e Deus os abençoe sempre. E vamos continuar, é muito gostoso essa conversa, diálogo interreligioso é uma coisa maravilhosa, divertida, boa. Não é? A gente engorda porque todo mundo oferece comida para a gente. E é isso mesmo. A gente vai descobrindo novos amigos, né? É muito bom. Muito obrigada, gente. Vamos ver o que é que podemos dizer para Jesus, agradecer a Ele. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, eu te louvo, bendigo por essa união, por essa casa, por essas pessoas. Não só por esses que estão aqui, mas por todas aquelas pessoas que recebem as tuas graças, os teus dons através dos nossos irmãos que estão aqui para te servir. Obrigada pela nossa amizade, por essa missão, pela missão que cada um tem. O Senhor sabe da nossa fraqueza, mas o Senhor sabe que pode contar conosco. Esses vasos imperfeitos, esses vasos de argila, mas que estão disponíveis para o Senhor, aquilo que o Senhor quiser e aquilo que o Senhor desejar de nós. Que o Senhor conte conosco e venha em auxílio às nossas fraquezas e limitações. Te agradecemos pelos nossos anjos, pelos nossos protetores, pelas pessoas que dependem de nós, pelas pessoas que crescem, vendo a nossa união, que é provocada por Ti mesmo. Tu és o único responsável pelo amor que sentimos uns pelos outros. Que as pessoas sejam educadas nesse amor, que elas aprendam com o nosso sentimento que temos uns pelos outros, que é verdadeiro, que nossas barreiras e nossas limitações no amor ao próximo sejam superadas pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada por tudo, por essa noite, por esses irmãos, e por todas essas palavras, e por todas aquelas boas intenções e boa vontade que estão em nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Assim seja.